Agora, conheçam Sherban Velot, a princesa do Império Velot. Quando era jovem, Sherban desfrutava das luxúrias da vida de princesa, até que um dia foi executada. A opinião pública virou-se violentamente contra ela, vendo-a como arrogante e indulgente. Para piorar, ela não podia praticar magia, e alegavam que ela não tinha o direito de ser princesa. No final, Sherban foi condenada à morte por seu próprio pai, sua própria mãe, acreditem se quiser, estava presente e até aprovou a ordem. Que tipo de pai faria isso? Mas a história de Sherban não terminou aí. Após ser morta, ela acordou como a sua versão de 5 anos. Isso é loucura, certo? Como qualquer pessoa normal, Sherban pensou que estava sonhando no início, mas a vida continuou como se ela fosse mais jovem, acordando com sua criada e sendo levada para as refeições. Não demorou para ela perceber que adquiriu algumas habilidades extras com essa segunda chance. Agora, ela pode ver caixas de status acima das cabeças das pessoas e até ler seus pensamentos. Não sei se isso é uma bênção ou uma maldição, especialmente porque a sua empregada favorita, Sarah, parece realmente odiá-la. Sinto muito por esta princesa, pois não há realmente ninguém em quem possa confiar. O pior de tudo é que Sherban não tem controle total sobre o corpo de uma criança de 5 anos. Se ela não quiser ser odiada e acabar com a cabeça em uma cesta, Sherban terá que descobrir como ganhar mais controle sobre esta pequena princesa e terá que fazê-lo o mais rápido possível. Afinal, seu pai, o imperador, o cara que literalmente a condenou à morte, está a caminho do palácio neste exato momento. Mas em uma reviravolta chocante, a caixa de status do imperador Adrien mostra mais afeição por sua filha do que qualquer outra pessoa que tenhamos visto até agora. Sherban fica completamente atônita ao ver o quanto ele a favorece. Isso a faz questionar se talvez as janelas de status são reais ou não. Quero dizer, olhem para ele. Essa cara diz fofura e amor para vocês? A Sherban adulta tem tantas coisas para dizer ao seu pai, mas mais uma vez a criança de 5 anos assume o controle e ela acaba gritando. Boa jogada, amiga, isso realmente vai virar o jogo a seu favor. O mordomo do imperador sugere que Sherban está convidando seu pai para jantar, o que não está errado. O que ela estava tentando dizer era que eles deveriam tomar chá juntos, mas está perto o suficiente, melhor ainda, lhe rende muitos pontos de favorabilidade. Enquanto se prepara para o jantar, Sarah é especialmente severa ao escovar seu cabelo. Enquanto isso, outra criada chamada Elie, que Sherban sempre considerou odiosa e rígida, demonstra ter um ponto fraco pela princesa. Parece que tudo está de cabeça para baixo, já que as pessoas que parecem gostar dela são más, e as que são más na verdade estão preocupadas com ela. Quando finalmente chega ao jantar, Sherban está preocupada. Há muita pressão sobre ela para ser educada e conquistar o favor de seu pai e irmão, que decidiram se juntar a eles. Aparentemente, o príncipe herdeiro, seu irmão mais velho, Damen Valot, era sempre frio e indiferente em sua vida passada, provavelmente porque ele é o filho legítimo do imperador, enquanto ela foi concebida fora do casamento no harém do imperador. Os três se sentam para uma refeição muito estranha, mas, mesmo sem fazer nada, a favorabilidade de seu pai continua a aumentar. E a surpresa ainda maior é que a caixa de status de Damien também é muito positiva, tão positiva que ele parece estar meio obcecado. Com ela, apesar dos silêncios constrangedores, o imperador é muito gentil durante a refeição, preocupado com a saúde de sua filha e pedindo a ela para se alimentar bem. Sherban está dividida, pois como princesa, foi instruída a cuidar de seu peso e nunca comer demais, pois isso arruinaria sua imagem, o que é totalmente absurdo. Mas suponho que seja esse tipo de reino. No entanto, ao ver o quanto de alegria ela proporciona a seu pai, a princesa cede, e no geral, o jantar é um sucesso. No entanto, os problemas recomeçam assim que ela retorna ao seu quarto. A terrível Sarah repreende imediatamente por comer demais e diz que a rainha está furiosa com ela por se entregar ao excesso. Aparentemente, as pessoas neste palácio são tão doentias e distorcidas que às vezes armam armadilhas e testes para ela. Parece que o jantar desta noite foi um deles, projetado pela rainha para testar seu autocontrole. Eles até decidem puni-la, não dando comida a ela no dia seguinte. Que tipo de sociedade retrógrada é essa? Não consigo acreditar que estejam sendo tão cruéis com uma criança de 5 anos. Na manhã seguinte, Sarah não entra como de costume para acordá-la.
O estômago de Sherban ainda dói devido ao excesso da noite anterior, mas ela não quer ficar na cama. Uma das coisas pelas quais as pessoas a criticavam em sua vida passada era por ser preguiçosa e indulgente, então ela precisa ser mais atenta desta vez. Logo, Eli chega com notícias de que o imperador tem algo a lhe dizer. Sherban pensa que se trata de seu comportamento no jantar, mas então um grupo de criadas entra correndo em seu quarto, ajoelhando-se e começando a chorar, implorando por seu perdão e dizendo que tudo foi culpa de Sarah. Não faço ideia do que estão falando, mas Sherban pode ver que, apesar da atuação delas, nenhuma delas está realmente arrependida. Honestamente, não há uma única pessoa boa neste palácio. Eli parece ser a única com genuína preocupação pela princesa e tenta afastar as garotas para que ela possa descansar. De repente, o próprio imperador aparece, visivelmente irritado, ordenando que todos os servos sejam trancados na masmorra por não cuidarem adequadamente de sua filha. Mas quando ele se volta para Sherban, ela precisa falar. Ela quer explicar como Eli foi a única a cuidar dela, mas a menina de 5 anos toma a frente e começa a chorar. É algo com que se pode se relacionar, honestamente. Comovido pelas lágrimas de sua filha, o imperador Adrien promove Eli a ser a criada pessoal de Sherban. Finalmente, uma pequena vitória. Talvez ela devesse estar preocupada com o que vai acontecer com todas essas criadas mas não posso culpá-la por desfrutar dessa pequena vitória após todo o incidente das criadas malvadas. Depois do tumulto com as criadas más, o imperador leva sua filha para os jardins para tomar chá e bolo e verificar seu bem-estar. Ela não consegue realmente aproveitar, pois está super estressada sobre como agir e manter seu favor. Quem não estaria? Se eu tivesse passado por tudo o que ela passou nas últimas 24 horas, acho que teria desistido a essa altura. Além disso, ela tem a pressão de decidir se deve comer ou não. Sério, isso está muito errado. Como uma criança de 5 anos já está pensando em seu peso? Deixem a menina comer bolo. Felizmente, seu pai entende suas preocupações e diz a ela para comer à vontade, prometendo manter suas boas maneiras à mesa em segredo. Ela cede e come um macaron, vendo seus pontos de favorabilidade subirem literalmente milhares, apenas observando-a comer. Não sei como esse cara acabou sendo executado. Sua filha é literalmente a paixão dele. Ela acaba comendo acidentalmente demais, mas então seu pai oferece bolo para ela e até usa sua magia para torná-lo gostoso e fresco. Tudo isso é doce, mas a melhor coisa que seu pai fez foi demitir Sarah. Agora que Eli é sua criada pessoal, ela parece muito mais feliz e sorri mais. Eles a preparam toda bonita para um encontro com a rainha, Shyl Velot. Em sua vida passada, a rainha Shell sempre foi gentil e amável com Sherban, mas se aprendemos alguma coisa até agora, é para não confiar na maneira como as pessoas agiram em sua vida passada. E adivinhe, a rainha é exatamente a mesma. Sua favorabilidade está literalmente nos milhares negativos, só de ver Sherby a deixa chateada. Tenho a sensação de que acabamos de conhecer a verdadeira vilã desta série. Apesar de seus pensamentos odiosos, a rainha está sorridente e afável, sendo totalmente falsa, agindo como se estivesse preocupada com o incidente com Sarah e até fingindo assumir a responsabilidade. É assustador o quanto ela pode ser falsa. Quando Sharon admite que ela e o imperador foram ao jardim particular dele, a favorabilidade da rainha despenca. É bem óbvio que ela está tentando afastar a princesa de seu pai, já que fica repetindo que ele é um homem assustador e dizendo que a princesa deveria conversar com a rainha em vez dele. Acho que isso se deve ao fato de ela ser filha de uma concubina e representar uma ameaça ao filho legítimo da rainha. Talvez seja por isso que ela a odeie tanto. Falando em seu filho, Damian faz uma aparição, momento em que a rainha prontamente expulsa a princesa na frente dele. Damian age frio e cruel como de costume, mesmo que tenha demonstrado gostar muito dela durante o jantar outro dia. Na verdade, não sei como Sherban faz isso. Mesmo com as caixas de status, é impossível dizer como alguém realmente se sente. Fico confuso só de ler. Quando Sherban volta para seus aposentos, Eli fez um bolo especial para animá-la, mas a pobre garota está tão confusa depois de encontrar a rainha que não consegue comê-lo e começa a chorar. Eli a abraça e diz a ela que não há nada de errado em comer o que quiser. Afinal, ela é literalmente uma criança. Ela precisa crescer.
Depois que Eli a convence de que comer é bom, a sincronização do corpo e da alma de Sherban aumenta em 2%. Eu queria que minha vida funcionasse assim. Imagine se toda vez que você comesse bolo, você literalmente evoluísse. Isso seria incrível. Nos próximos dias, a vida de Sherban melhora drasticamente. Ela está muito mais relaxada e consegue se comunicar um pouco melhor com Eli, que está ficando muito afeiçoada pela princesinha. Durante um passeio, Sherban tem uma súbita lembrança de um dos incidentes que levaram à sua execução em sua vida passada. Uma carruagem passando pelas favelas virou e um dos sacos de lixo rasgou, revelando toda a comida chique que ninguém nunca comia. Isso causou uma revolta e imediatamente surgiu um rumor de que era tudo da princesa. Mas tudo o que Sarah alimentava era sopa fria e pão. Então, de onde veio toda essa comida chique? No final, Sherban foi culpada, e é por isso que ela ainda está tão estressada em relação à sua imagem pública em relação à comida. Determinada a desmentir os rumores, a princesa decide visitar as cozinhas do palácio. Eles chegaram para encontrar a cozinha deserta e, embora o jantar ainda não tenha sido servido, quase não há ingredientes. Então, como começou o rumor sobre o desperdício de comida? Não pode ter vindo das cozinhas do palácio da princesa, aquele lugar tem mais poeira do que comida. Alguém mais está começando a ficar realmente desconfiado de onde a rainha malvada se encaixa nisso tudo. Enquanto está tendo um lanche, ela lê os pensamentos de Eli e descobre que sua irmã está muito doente com malária. Isso dá a Sherban a motivação de que precisa para mudar as coisas, afinal, ela recebeu uma segunda chance desta vez, não haverá incidente de desperdício de comida e não haverá 6 irmãs. Enquanto perambula pelos terrenos, ela se depara com uma porta que leva a um jardim florido deslumbrante e encontra um garoto da mesma idade que ela lá dentro. Ele está usando um hobby muito chique e tem cabelos loiros e olhos prateados. Ela junta as peças e o reconhece como o garoto que um dia crescerá para ser Carmen, senhor da Torre Mágica. Carmen veio das favelas, mas tinha uma grande afinidade com a magia, então se tornou discípulo e trabalhou duro para se tornar o dono da torre. Provavelmente por causa de suas origens, ele sempre odiou a princesa. Na verdade, ele foi o responsável por executar sua sentença de morte. Droga, será que ela nunca pode simplesmente conhecer um zelador ou algo do tipo? Porque todo mundo com quem ela se encontra tem algo a ver com sua morte. Dê um tempo à garota. Neste momento, Carmen é apenas um pupilo da torre e ele não parece odiá-la. Na verdade, assim como seu irmão e pai, seu primeiro pensamento é que Sherban é muito fofa. Ele até a convida para sentar e aproveitar o jardim, seu esconderijo pessoal. Ele parece realmente animado por ter uma visitante e até lhe dá permissão especial para voltar a qualquer momento. Uma grande mudança em relação ao homem de coração frio que um dia crescerá para literalmente executá-la. Os dois começam a andar juntos, e Sharon admite que está procurando por uma pequena flor amarela chamada caixa. Toda vez que ela a descreve, seus pontos de favorabilidade aumentam. Acho que há algumas vantagens em ter 5 anos e ser adorável, porque ele não quer que ela ande sozinha à noite. Carmen concorda em acompanhá-la e ajudá-la a procurar as flores. Eles logo a encontram e pegam algumas pelas raízes, já que a princesa quer comê-las. Estou começando a julgar seriamente seu gosto por comida, mas aparentemente a casa é usada como medicamento para reduzir a febre. Carmen parece preocupado em entregar uma flor com propriedades medicinais a uma criança de 5 anos, o que na verdade é bastante sensato. Quer dizer, você não daria uma caixa de pílulas a uma criança, certo? O que Carmen não percebe é que a flor casa tem um efeito especial adicional sobre febres infantis, tornando-a o remédio perfeito para a irmã mais nova de Eli. Ele entrega as flores e pergunta por que ela não está tendo aulas de magia. Ele revela que pode sentir o quão forte é a afinidade dela com a mana, o que é uma novidade para Sherban, já que ela sempre foi informada de que não tinha nenhum poder mágico. Então, ou Carmen está mentindo, ou alguém está escondendo informações dela. Carmen a tranquiliza de que é a verdade, mas no momento a princesa está mais focada em suas 2 tarefas. Ela tem a flor para salvar a irmã de Eli, então agora precisa lidar com um incidente de desperdício de comida. Carmen sabe que o lixo é retirado pelo portão sul e ele mostra o caminho. Ela pede a ele que mantenha todo esse assunto em segredo, e o jovem mago concorda, mas com a condição de que ela prometa aprender magia daqui para frente.
Estou começando a gostar desse cara, ele realmente quer o melhor para ela, e como vimos, isso é uma qualidade bastante rara por essas bandas. Quando Ellie começa a chamar pela princesa, eles se separam, prometendo se encontrar novamente. Sharon volta para sua criada e entrega as flores casa. Ellie as envia para sua irmã, e alguns dias depois relata que a febre quebrou. Com uma tarefa concluída, ela parte para a outra. Sharon espera encontrar pistas sobre o desperdício de comida no portão sul, mas já há um grande grupo de pessoas indo naquela direção, incluindo o imperador. Ela esbarra nele, e ele age tranquilamente, embora tenha vindo claramente apenas para vê-la. Só de vê-la em seu vestido bonito, imediatamente adiciona 100 pontos de favorabilidade. A esse ritmo, Sherban terá que sorrir para ele uma vez por semana, e ganhará pontos suficientes para evitar a execução. Tentando conquistar ainda mais afeto, ela agarra a capa dele, da mesma forma que fez antes, e pede a ele que a acompanhe. Suponho que ela só queria um pouco de companhia, mas como de costume, ele faz um grande esforço e organiza um piquenique inteiro só para ela, com mais comida do que qualquer pessoa poderia comer. Como eu gostaria de receber esse tipo de tratamento. Eu sei que ela teve uma vida difícil ou algo assim, mas com certeza está compensando muito bem na segunda vez ao redor. Depois de alguns lanches, ele a mostra ao redor da área sul do jardim, incluindo os estábulos onde as carruagens são guardadas. Ela vai direto para uma carruagem com uma sacola preta suspeita dentro. Sob as ordens de seu pai, eles a retiram e descobrem que está cheia de comida não consumida, exatamente o que ela estava procurando. É bom que ela tenha pego a tempo, antes que aquela sacola fosse para as favelas e destruísse sua reputação. Mas agora surge a questão de onde tudo isso veio. Um dos garotos dos estábulos aparece de repente, e seus pensamentos o entregam claramente. Há algum tipo de esquema em jogo, e o imperador sabe disso. Ele exige que o garoto dos estábulos seja interrogado, e até lá, seu pai diz a ela para não se preocupar. Ele até a pega no colo para um abraço. Acho que isso é um sinal de que a operação não ser executada aos 18 está indo muito bem. No dia seguinte, a bandeira da princesa é encontrada com o garoto dos estábulos, então o imperador irrompe no quarto de sua filha para investigar. Ele pergunta diretamente se ela tem recusado comida, e Sherban entra em pânico, preocupada que as coisas vão acabar do mesmo jeito que em sua vida anterior. Quando seu pai vê os macarrões em sua mesa, ela desaba em lágrimas, admitindo que os pegou do piquenique de ontem. Embora eu não entenda qual é o problema com isso, honestamente. Este palácio é tão estranho. As meninas não deveriam comer demais, mas podem fazer piqueniques. Ela pode comer à vontade, mas não guardar nada para depois. Estou tão confuso. Enquanto Sherban chora, Ellie se ajoelha e diz ao imperador que há muito pouco orçamento indo para o palácio da princesa. Adrian parece que não acredita em uma palavra disso, mas, felizmente, seu contador entra no momento certo para confirmar a história delas. As cozinhas estão vazias de comida ou criadas, como Ellie explica. Desde que se tornou a responsável, o palácio da princesa não recebeu nenhum apoio adequado. Por isso, ela pegou as sobras do piquenique e é por isso que o desperdício de comida não poderia ter vindo de lá. Isso mesmo, Ellie, você fala a verdade. O imperador fica convencido e faz a única coisa que sabe fazer para impedir que sua filha chore, isso mesmo, ele traz mais chá e bolos. À medida que mais informações vêm à tona, fica claro que Ellie até usou seu próprio salário para tentar alimentar a princesa quando o dinheiro acabou. Ela deve ter tido muito medo da imperatriz para não falar nada, já que os assuntos internos do palácio são de sua responsabilidade. Eu disse, tudo aponta para aquela bruxa. O imperador se desculpa com sua filha e finalmente confronta sua esposa. Obviamente, ela foi a responsável por tudo isso e diz que não tinha ideia de que isso estava acontecendo. A princesa entra na discussão e é arrastada para ela quando o imperador pede que ela ateste seu caráter. Honestamente, se fosse eu, não pouparia palavras. Quero dizer, ela pode literalmente ler a mente dela e ver que ela é culpada. Agora, Sherban está em uma situação difícil, e a rainha está realmente se fazendo de vítima. Ela até começa a chorar, parecendo toda piedosa, mas em sua mente, está despedaçando Sherban em pedaços. Como uma pessoa pode ser tão falsa?
Sobrecarregada pela pressão, a princesa fica ao lado de seu pai e puxa a capa dele, uma tática clássica garantida para garantir sua vitória, e assim como no passado, ela conquista o imperador. Ele a pega no colo, aliviando a tensão e tomando a decisão sozinho. Ele decreta que a rainha não terá mais permissão para gerenciar as finanças do palácio, basicamente retirando dela seu único poder real como governante. A rainha não está feliz com isso e tenta resistir à ordem, mas seu marido encara sua protesta como um sinal de desafio à sua autoridade, e com um imperador tão arrogante, isso simplesmente não vai passar. Ela cede e, pela primeira vez em ambas as vidas de Sherban, a princesa vê a rainha derrotada. Embora frustrar os planos dela seja uma vitória, Sherban não pode descansar fácil. Afinal, é a rainha, e se ela foi derrotada uma vez, ela voltará com mais força. Ainda naquele dia, a princesa está fazendo um lanche quando seu pai aparece para vê-la, chamando-a de Sherby, um apelido fofo. É muito doce, mas, honestamente, ainda acho difícil acreditar que seja o mesmo cara que assinou sua sentença de morte. Será que sou o único que se sente um pouco suspeito? De qualquer forma, o imperador e seu mordomo queriam continuar investigando o caso, mas, em uma reviravolta chocante, Sarah, a ex-criada, e o garoto dos estábulos cometeram suicídio enquanto estavam na prisão. Parece mais que a rainha está encobrindo suas ações para mim. Embora ele suspeite de sua esposa, o imperador acaba culpando Sarah e a agente responsável por lidar com o orçamento da rainha, que é punida de acordo, o que significa que a doce pequena Sherban finalmente pode relaxar um pouco, e ela realmente merece. Quero dizer, quem mais poderia resolver um mistério no palácio e salvar a vida de uma criança no corpo de uma criança de 5 anos? Coma todos os macarrões que quiser, amiga. Após o incidente, as cozinhas da princesa estão cheias de comida e pessoal novamente, e Sherban ganhou um guarda-roupa totalmente novo. A melhor parte é que a princesa e seu pai agora têm o café da manhã juntos todas as manhãs, uma oportunidade perfeita para aumentar sua favorabilidade. Ele até mandou fazer utensílios especiais para ela, que se encaixam em suas pequenas mãos de bebê. Uau, ela realmente o tem na palma da mão. O imperador está tão apaixonado por ela que a carrega de volta para o quarto depois do café da manhã. Após um bom cochilo, ela sai para explorar os jardins do palácio, que também foram renovados e agora estão cheios de flores. Ela tem um novo grupo de criadas, e essas parecem ser muito mais agradáveis, embora não seja exatamente difícil ser melhor do que as anteriores, contanto que elas não a deixem com fome, não a maltratem e não a lavem o cérebro para odiar seu pai. Uma das novas criadas, Jane, acompanha Sherban em sua caminhada e até agora parece ser muito afetuosa com a princesa. Enquanto Sherban está explorando por conta própria, ela esbarra em seu irmão, Damian H. Bem, será que este finalmente será o momento em que ele escolhe um lado? Tem sido difícil dizer onde estão suas lealdades até agora. Antes que possamos descobrir, a perspectiva muda e, de repente, estamos com X, o assistente do imperador. Pessoalmente, ele tem lutado com a investigação do imperador sobre a rainha. Aparentemente, o casamento deles teve seus altos e baixos desde o início. Era, na verdade, uma aliança política forjada após a guerra. Tudo era parte de um contrato a ponto de seu herdeiro, Damen, ter sido criado por magia, de alguma forma. Mas o coração do imperador sempre foi da mãe de Sherban, de quem não ouvimos muito até agora. Então, por que tenho a sensação de que isso está prestes a mudar? Enquanto isso, nos jardins, Sherban espera educadamente evitar o irmão, quando ele de repente se abre. Parece que seu comportamento da última vez que se encontraram o tem incomodado muito. Ele se desculpa por agir daquela forma e pergunta se podem passar mais tempo juntos no futuro, de uma maneira um tanto constrangedora. Para o seu irmão, não é? Você consegue imaginar um irmão se virando para sua irmã e educadamente pedindo para passarem mais tempo juntos? O meu costumava apenas gritar comigo quando éramos crianças, mas de qualquer forma, porque ela é mais doce do que torta, Sharon perdoa e concorda em passar mais tempo com ele, embora provavelmente não estivesse esperando que ele aparecesse em seu quarto na manhã seguinte. Ela ainda está um pouco assustada com ele e se esconde atrás do vestido de Jane quando ele chega, mas Damen realmente veio trazer um bolo especialmente feito para ela. Agora sabemos que o caminho mais rápido para o coração de Shan é através do estômago, e de fato, tudo parece estar perdoado, especialmente depois que ele trouxe pequenos doces para colocar em cima do bolo.
Não vou mentir, isso também funcionaria comigo. Eles cada um tem uma fatia enquanto Sherban observa sua simpatia aumentar. É uma grande mudança de sua vida passada, onde eles mal conversavam e sempre agiam de forma estranha. Admitidamente, ele ainda age um pouco estranho nos dias de hoje. Damen até avisa que pode ser rude e frio novamente no futuro e pede desculpas se tiver que agir assim às vezes. Parece um pouco estranho para mim, mas enquanto Sharon tem bolo na frente dela, tudo vale. Na manhã seguinte, tanto Damen quanto seu pai estão presentes no café da manhã, mesmo que o príncipe não tenha sido tecnicamente convidado. Ele age como se quisesse apenas tomar café da manhã com o imperador, mas está claro que ele veio se juntar ao clube de Sherfan. Embora, honestamente, eles se pareçam mais como rivais do que fãs. Quando o imperador ouve falar do bolo, ele fica um pouco competitivo. Ambos são tão parecidos que não é surpresa que acabem competindo pela afeição dela. Enquanto discutem sobre bolo e doces, Cher ainda mantém seus olhos no horizonte. Ela não consegue esquecer como todos se voltaram contra ela em sua vida passada e sabe que não será fácil evitar problemas desta vez. Além de sua arrogância percebida, os outros grandes crimes pelos quais ela foi acusada foram traição e o uso de magia negra. Seus inimigos chegaram ao ponto de plantar objetos em seu palácio, o que significa que eles são dedicados. Sherban não pode relaxar completamente ainda. No jardim, o imperador se aproxima e oferece levá-la para um passeio. É fofo que ele esteja tentando se aproximar dela, mas ele não tem um país para governar? Café da manhã e passeios no jardim, o imperador não deveria estar um pouco mais ocupado? Desta vez, ele traz um presente também, uma estátua de um anjo montando um cavalo. Aparentemente, ele ouviu falar dos enfeites do bolo de Damen e quis superá-lo. Obviamente, ela adora o presente, e depois de agradecer, ele a autoriza a passear pelo jardim privado do imperador à vontade. Sherban começa a visitar todos os dias por causa das flores maravilhosas. Um dia, ela avista seu pai trabalhando do lado de fora e acaba sentando com ele, comendo, como você deve ter adivinhado, um prato cheio de doces. Enquanto ela está relaxando com seu pai, X aparece de repente com notícias urgentes do palácio. Ele parece nervoso para falar na frente da princesa, mas o imperador o ordena falar. Ele diz que um dos cidadãos deles acabou de entrar no reino de Gambel, na costa oeste, e está pedindo ajuda deles. Aparentemente, é algum tipo de remessa medicinal. Estava a caminho de Gambel quando foi atacada. Os bandidos capturaram o motorista e queimaram todos os ingredientes. Originalmente, havia 4 impérios na Terra, mas agora Velot é o único que resta, e muitos pequenos reinos surgiram para ocupar o espaço dos impérios extintos. Na última Grande Guerra, o imperador os conquistou todos, mas nas décadas que se seguiram, vários reinos pereceram devido a vários desastres. O reino ocidental de Gambel quase foi um deles e tem lutado contra a lepra por anos. É por isso que estavam transportando ingredientes medicinais especiais para o reino. X aconselha o imperador a não enviar outro carregamento, pois a temporada de tempestades está prestes a começar, o que significa que o custo e a escala de enviar mais suprimentos só representariam uma perda financeira para o império. Isso faz sentido do ponto de vista financeiro, mas Sharon lembra de sua vida passada que, uma vez que o império parou de fornecer ao reino, a praga se espalhou mais rápido do que qualquer um imaginava e exterminou toda a nação em questão de dias. Oh, meu Deus, não é muita pressão para uma garotinha? Como ela deve comunicar tudo isso ao seu pai sem se entregar? Em vez de entrar em uma conversa pesada sobre os benefícios socioeconômicos de ajudar territórios vizinhos, Sharon fazendo o que as crianças de 5 anos fazem de melhor, ela parece fofa e age docemente. Ela lembra ao pai que ajudar os outros é importante, preocupada que ele a repreenderá por se intrometer na política, e o imperador é sério quando ele responde, perguntando se ela entende o quanto outro envio custaria ao império. Obviamente não, cara, ela tem literalmente 5 anos. Mesmo assim, Sherban faz o seu melhor para usar a linguagem que tem para convencê-lo, e assim, seu pai concorda. Uau, ele realmente é um molenga. É assim que todos os líderes mundiais tomam decisões? Seguindo o conselho de seus filhos? De alguma forma, Sherban acaba no topo de tudo isso. O imperador ordena o envio de mais suprimentos para Gambel e até recompensa sua filha por ter a coragem de falar.
Acho que não é surpresa que as pessoas comecem a falar sobre o imperador, que foi influenciado por uma criança. A notícia se espalha rapidamente e logo o nome de Sherban está de volta nos lábios do público, e sabemos como isso terminou da última vez. Sherban não gosta da atenção, então ela tenta se esconder dentro do palácio o máximo possível. É um bom momento para manter um perfil baixo, já que a temporada de tempestades de neve está prestes a começar. Nessa época, as temperaturas caem e os monstros ficam mais fortes, então muitas pessoas ficam dentro de casa. Mas isso também significa que ela não pode ir ver seu pai, Eli. Sua criada percebe como Shera anda desanimada ultimamente, lendo seus pensamentos. Shan vê que ela está pensando em relatar isso ao imperador, então faz o possível para manter Eli a seu lado. Ela não quer preocupar seu pai, especialmente quando ele está tão ocupado organizando um envio para Garimbel. Sherbian recebe uma visita surpresa de X, que trouxe algumas más notícias. A praga se espalhou por Garimbel, assim como ela temia, e está causando estragos no reino. Não consigo acreditar, depois de tudo o que ela fez, a história se repetiu. Sherbian parece prestes a chorar, mas X a tranquiliza que seu carregamento chegou às pessoas a tempo, embora a praga ainda esteja desenfreada, agora eles têm o apoio total de Irvalot e tudo isso por causa de Sherbian, ela salvou suas vidas. A doce pequena princesa fica encantada em ouvir que ela foi capaz de ajudar os outros. Então, o próprio imperador chega todo apressado, ele ouviu dizer que Sherbian não tem comido e veio imediatamente. Ela o tranquiliza, dizendo que está tudo bem e pede para ele não se preocupar, ela não quer incomodá-lo enquanto ele está tão ocupado. Então seu pai fica todo derretido e diz que ela nunca é um incômodo, o que eu tenho que admitir que é meio adorável, então ela conta a verdade, na verdade, ela não gosta de comer sozinha. Ela sabe que seu pai está ocupado, mas pergunta se às vezes eles poderiam comer juntos. Por algum motivo, isso realmente mexe com os botões do imperador. Claramente houve algum mal-entendido na cadeia de comando. Não é como se ele nunca mais fosse comer com ela, era apenas uma disposição temporária. Ele parece prestes a matar um de seus membros da equipe, então Eli intervém e admite que pode não ter comunicado claramente o suficiente. Meu Deus, tanta confusão por causa de uma má comunicação, o que há com essa família e tornar tudo tão intenso, é apenas o café da manhã, pessoal. No final, seu pai promete tomar o café da manhã com sua filha quando puder e pede para ela não pular as refeições quando ele estiver ausente. Enquanto isso, Sherbian ainda fica principalmente em seu palácio por causa de toda a atenção que recebeu. Quando ela sai, é para caçar a flor especial que só floresce na temporada de tempestades. É meio exaustivo, porém, ser capaz de ler os pensamentos de todos sobre ela. Existem todos os tipos de rumores voando por aí, alguns bons e outros nem tanto. Enquanto ela está desviando da opinião pública, o imperador e sua equipe estão ficando desconfiados sobre a força e as origens do último surto de lepra, embora não possam provar muito, parece feito pelo homem. Então, o imperador ordena ao seu chefe da corte que investigue secretamente as poucas pistas que tem e faça relatórios. Obviamente, Sherbian não sabe de nada disso, ela está passando mais tempo dentro de casa esperando a tempestade passar. Embora haja uma coisa para guardar, seu aniversário. O aniversário de Sherbian cai bem no meio da temporada de tempestades, meio chato, não é? Em sua vida passada, seu 6º aniversário foi uma festa miserável. Ela não teve uma festa ou qualquer tipo de celebração, na verdade, as pessoas agiram como se fosse um dia normal, tudo nas mãos da rainha, é claro. Talvez desta vez ela possa mudar as coisas. Afinal, a menininha que salvou a nação de Garimbel pelo menos merece uma festa, não é mesmo? As criadas estão planejando algo. Esses são momentos em que poder ler mentes meio que é um saco, já que Sherbian consegue ver a surpresa que estão planejando para ela. Mas eu suponho que é o pensamento que conta, né? Como de costume, Sherbian está mais ocupada com pensamentos sobre como garantir seu lugar no palácio, para que ninguém decida executá-la desta vez. Ela pede a Jane que a leve para a Biblioteca Real, determinada a que, se não pode usar magia, pelo menos pode se tornar inteligente e útil para o Império. O único problema é que ela não deveria saber ler ainda, só tem 5 anos, lembra?
Ela pediu a Jane para ficar do lado de fora para poder ler e elas partem juntas, mas antes de chegarem à biblioteca, esbarram em um estranho de cabelos vermelho escuro. Ele se apresenta como o Mago Antônio, momento em que Sherbian tem uma súbita lembrança dele a acusando de magia negra em sua vida anterior. Mesmo agora, suas intenções são obscuras, ao ler seus pensamentos fica claro que ele está sendo gentil com a princesa apenas para se aproximar do imperador. A memória de sua horrível vida passada é tão perturbadora que ela acaba desmaiando. Quando ela volta a si, seu pai está ao seu lado e já a fez examinar por um médico, porque claro que ele fez. Leva um momento para Sherby perceber que ainda está em seu corpo mais jovem e não está sendo perseguida em suas memórias. Ela tranquiliza o pai que não está doente, apenas assustada, então ele imediatamente vai confrontar o Mago Antônio. Mas como nosso amado imperador literalmente não tem calma, ele vai de 0 a 100 muito rápido e tranca o mago, mandando bater nele para revelar o que fez com sua filha. Ah, e Damien está lá também, por algum motivo. Sabemos quantos anos tem esse garoto? Tipo, ele deveria estar rondando uma sala de interrogatório? Parece que isso vai ficar feio. Enquanto isso, o médico está fazendo tudo o que pode para curar a princesa de uma clara crise de ansiedade muito longa. Todos parecem tão preocupados, e embora ela não saiba, a vida de algumas pessoas está realmente em jogo. Então, Sherbian toma o remédio fornecido, mesmo achando nojento. Seu pai está prestes a estrangular o médico por dar à sua preciosa princesa uma bebida nojenta, então ela se força a tomar tudo e finge que é gostoso. Coitada dessa menina. Após todo o fiasco com o remédio, a interrogatório de Antônio na verdade revela algumas sujeiras. O imperador confia nos instintos de sua filha, então mesmo que tenha acabado de dizer oi, ele mandou investigar o mago e descobriu que ele estava sequestrando crianças. Ok, isso é obviamente horrível, mas você acredita na sorte dela? Isso significa que outro dos principais vilões na história de Sherbian está fora do jogo antes mesmo dela ser adolescente. O imperador ordena que seus homens encontrem e devolvam as crianças desaparecidas e também ordena que qualquer pessoa da torre mágica relacionada a Antônio seja investigada. Enquanto isso, Sherbian é assombrada por medos de sua vida passada se repetir, determinada a encontrar alguma maneira de se proteger. Ela rouba algumas das joias de sua comoda e as esconde em seu urso de pelúcia. Eu não sei como ela planeja escapar, afinal ela só tem 6 anos, mas essa é nossa garota, sempre tramando. Na manhã seguinte, ele traz para a princesa uma lista de opções de móveis para que possam redecorar seu quarto, agora que o dilema do orçamento foi finalmente resolvido. Eli está determinada a tornar o palácio todo bonito e brilhante para ela. Parece que os rapazes podem ter competição pelo título de principal membro do clube de fãs de Sherbian, por quê? O país aparentemente não é grande coisa. O imperador entra como de costume, veio para verificar sua filha já que ela tem ficado dentro de casa novamente ultimamente. Ele também adere à moda dos móveis, tentando mimá-la com presentes luxuosos. Quando Sherbian insiste que não devem gastar dinheiro com móveis tão caros, ele decide apenas dar a ela o orçamento. Porque dar uma carga de dinheiro para uma criança é uma ótima ideia que definitivamente não vai dar errado. Em seguida, eles passam para o tópico da tão esperada festa de aniversário, para a qual ele já vem fazendo grandes preparativos. Quando fez o anúncio aos seus ministros, um jovem chamado Hannibal Parkour se adiantou, o que, aliás, é um dos nomes mais estranhos que já ouvi, mas de qualquer forma, Hannibal é de um dos clãs mais prestigiados do Império. Talvez seja isso que lhe dê coragem para se levantar diante do imperador e dizer a ele que há coisas mais importantes do que a festa de aniversário de sua filha. Prazer em conhecê-lo, Hannibal, espero que você tenha tido uma vida boa. O jovem duque parece pensar que a situação em Garambel é muito severa para se realizar uma festa agora, com a praga ainda assolando. Seria um ponto justo se não chegasse notícias naquele exato momento proclamando que a praga havia recentemente diminuído. Falar contra o duque na frente de seu conselho provavelmente fará com que rumores sobre o julgamento do imperador se espalhem. Depois daquela tensa reunião do conselho, finalmente chega o grande dia. Quando ela completa 6 anos, sua sincronização entre corpo e alma melhora ainda mais.
Eli a veste com as joias mais brilhantes, então quando o próprio imperador chega, ele fica deslumbrado com sua fofura. Mas as celebrações vão além apenas de roupas chiques. Aparentemente, os aniversários reais são tradicionalmente comemorados por 3 dias inteiros. Isso significa 3 dias de Sherbian basicamente sendo adorada e banhada com carinho. Um grande contraste de sua vida anterior. Quando ela chega ao Palácio Imperial, é recebida por seu pai, que a apresenta imediatamente a uma grande sala de convidados prestigiados. Então, sem pressão ou algo do tipo, como qualquer criança em uma sala cheia de estranhos, ela começa a chorar. Então, seu pai usa sua magia para confortá-la e esconder os outros de sua visão para que ela não fique tão estressada. Ele a leva para os jardins, onde eles jantam com seus doces favoritos antes da chegada da própria grande feiticeira, a rainha Seyabelle, que parece tão deslumbrante quanto sempre, apesar de sua personalidade podre. E desta vez, sua favorabilidade está em seu ponto mais baixo. Acho que isso é de se esperar depois do escândalo alimentar que a colocou fora do favor do imperador. O trio desconfortável se senta junto e cumprimenta os convidados, o primeiro dos quais é o mestre da Torre Mágica, Mestre Trana. Acho que Carmen deve tê-lo elogiado, porque esse cara já gosta muito de Sherbian e, assim como Carmen, ele menciona os níveis de mana de Sherbian. Aparentemente, até o mestre da Torre Mágica consegue ver que ela está transbordando de potencial mágico. Então, por que ela nunca foi treinada até agora? Eu presumi que tinha algo a ver com a rainha, mas se até o imperador sabe. Ah, os mistérios nunca acabam. A situação fica ainda mais complicada quando Sherbian pega seu pai pensando nas últimas palavras de sua mãe, algo sobre querer que uma criança aproveite sua infância. Ah, isso faz muito sentido, o último desejo de Abby deve ter sido que Sherbian tivesse a liberdade de brincar e aproveitar. Na juventude dela, mas isso parece meio falso para mim. Ela tem potencial, então deveria usá-lo. Depois desse encontro todo, Damien finalmente aparece e a festa está em pleno andamento. Todos os nobres de alto escalão de sua vida anterior vêm para elogiá-la e cumprimentá-la, e na verdade a maioria de suas janelas de status são positivas, então ela deve estar fazendo algo certo. Seu pai está se divertindo passando bolo após bolo para ela entre os convidados até que a rainha sugira gentilmente que Sherbian pare de comer doces por uma vez. Concordo um pouco com ela. Acho que não vimos essa garota comer nada além de bolo e macarons. Sinto que um vegetal ou 2 não fariam mal. Como era de se esperar, Imber não reage bem aos comentários dela. Com o encorajamento de seu pai, ela pode comer livremente, para sua surpresa, os convidados também parecem sentir o mesmo. Na verdade, o sentimento deles está geralmente se voltando contra a rainha por ser tão cruel. Mais tarde, Sherbian está observando os nobres se misturarem no salão quando ela avista um ladrão entre eles disfarçado de garçom. Ela tenta segui-lo, mas se perde na multidão e acaba voltando para seu quarto com Eli. Mas ela não consegue dormir sabendo que há um ladrão no palácio. Para ter arriscado algo tão grande, só podem estar atrás de uma coisa, o tesouro real. Sherbian se lembra de sua vida passada, que houve um grande arrombamento em um estágio e muitas coisas de valor foram roubadas, resultando em duras críticas dos nobres ao seu pai. Desta vez, ela está determinada a retribuir um pouco da bondade que seu pai lhe mostrou e pôr um fim ao arrombamento no segundo dia das celebrações. Apenas crianças das famílias nobres deveriam comparecer, como de costume. A rainha engenhou as coisas para que não haja ninguém da idade de Sherbian. Todos os convidados são filhos dos duques favorecidos da rainha, o que parece desnecessariamente cruel. Não é suficiente arruinar sua reputação e pelo menos deixe a garota ter alguns amigos. Felizmente, Sherbian tem seu irmão ao seu lado e ele está totalmente ao lado dela hoje. Ah, e Carmen apareceu. É uma coisa boa também, porque ela vai precisar de toda a ajuda que puder conseguir. Essas crianças ricas e snobs não perdem tempo sendo rudes com a princesa e até fazem uma alfinetada na origem humilde de Carmen. Má decisão, amigão. Depois de ouvir sua irmã e melhor amiga serem insultadas, o príncipe herdeiro Damien imediatamente chama um guarda para levá-lo embora. No meio dessa confusão, Sherbian avista o ladrão de antes através de sua janela de status, mesmo que seu rosto e cabelo sejam totalmente diferentes.
Ela faz Elia pegá-la e levá-la ao tesouro, onde ela acaba frente a frente com o ladrão novamente, totalmente disfarçado. O que ele é, um camaleão ou algo assim? Como uma garotinha de 6 anos, ela usa a melhor palavra que tem para avisar Eli de que há algo estranho com o guarda, mas quando ele percebe que o jogo acabou, o ladrão saca sua espada e tenta fazê-la de refém. Sua espada está prestes a cortar Eli ao meio quando, de repente, um estranho aparece para defendê-las. Ele diz às meninas para correrem, mas Serbian pode ver que o ladrão tem algo mais na manga. Ela chama para avisar o estranho, e ele vira a cabeça no momento certo, evitando algum tipo de veneno letal. Honestamente, deem uma medalha para essa garota, ela é uma verdadeira super-heroína. Damien aparece a tempo de dar o golpe final, desarmar o ladrão e correr direto para verificar sua irmã. O ladrão é capturado e, mais uma vez, o dia é salvo pela doce e corajosa Shelby. O estranho que veio em seu auxílio era aparentemente um guarda designado para a princesa, cujo nome é Dante Royd, ele explica a situação toda para seu pai, que fica chocado que sua filha de 6 anos conseguiu identificar um ladrão só de olhar para ele. Ele a manda para um quarto para descansar enquanto ele prossegue com a investigação. Depois de ser interrogado, o ladrão admite que estava mirando no tesouro real, mas de alguma forma, cegado pelo amor por sua filha, o imperador fica com a ideia de que ele estava atrás de Shelby o tempo todo. Oh, Adrian, nunca mude. Durante a investigação, eles são interrompidos com notícias urgentes. O ladrão acabou de ser encontrado morto na prisão e parece que foi envenenado. Isso lembra você de outras mortes misteriosas de criminosos, não é? Parece com Sarah e o estábulo, não acha? Claramente, quem ajudou o ladrão a entrar no palácio decidiu silenciá-lo antes que qualquer coisa mais pudesse ser revelada, afinal, ele teve que ter ajuda, até mesmo teve acesso a uniformes de serviçais e guardas. De repente, o escolta da princesa aparece e diz ao imperador que ele acha que sua filha foi capaz de ler o ataque iminente do ladrão e avisá-lo, como se ela lesse sua mente. Uma coisa meio louca de se falar para o imperador, mas vá lá. Para surpresa de todos, ele concorda realmente. Como Serbian tem uma afinidade tão grande com Mana, é plausível que ela também seja particularmente sensível ao perigo. No dia seguinte, é uma celebração final, durante a qual apenas a família real pode comparecer e eles realmente capricham. Há uma casa de bonecas coberta de macarons e até uma fonte de chocolate. É como o próprio céu de Serbia. Damien lhe deu um enorme urso de pelúcia como presente, e seu pai lhe oferece um desejo especial como recompensa por pegar o ladrão, mas como sempre, a rainha interrompe para dizer que um desejo de um imperador é grande demais em honra para uma criança, o que absolutamente não faz sentido. Sério, de onde ela tira essas coisas? O príncipe herdeiro e o imperador conseguem calá-la, então ela faz seu desejo, e não é bolo, mas brinquedos ou qualquer outra coisa que você esperaria. Shelby quer ver o tesouro real. Seu pai a acompanha pessoalmente. O tesouro tem o selo real em suas portas e só responde à mana única da família real, o que significa que apenas os reais podem abri-lo, infundindo sua mana no símbolo do lobo azul lá dentro. Há muitos truques mágicos e armadilhas para confundir quaisquer ladrões em potencial. Há joias e gemas preciosas em todas as direções, mas o verdadeiro prêmio são os tesouros da Ember, especialmente o cetro imperial. É isso que Serbian pensa que o ladrão estava atrás, aquele que desapareceu em sua vida passada, pertencendo ao primeiro imperador de todos. Mas seu pai diz que na verdade não é muito valioso. Espere, então por que o ladrão estaria atrás dele e como ele planejava entrar de qualquer maneira sem acesso à mana da família real? Estou tão confuso. No caminho para sair, Shelby avista o corredor secreto que o ladrão estava planejando usar para sair, marcado pela flor de sabinal gravada em um castiçal. Uma vez que as celebrações chegam ao fim, a princesa é presenteada com uma grande quantidade de bens e propriedades. Quem continua dando toda essa responsabilidade financeira para uma menina pequena? Quem toma as decisões por aqui? Aposta que é o imperador. Agora que ela é incrivelmente rica, Shelby quer aprender a gerenciar seus novos bens e dar bom uso ao dinheiro que herdou. Para isso, ela precisará de um professor.
Depois de fazer um trabalho bastante ruim de se esgueirar entre a equipe do palácio, os olhos de Serbian caem sobre um ministro júnior das finanças chamado Marco William, que fica um pouco assustado porque a princesa continua seguindo-o. Ela o segue como uma stalker e pede para que ele se torne seu tutor, mas Marco imediatamente recusa. Tenho certeza de que todos já perceberam que a maioria das pessoas que se envolvem com a princesa acabam presas ou perdem suas vidas, mas Serbian está determinada. Ela até oferece a ele um salário de 10 bilhões, e bem, quem poderia dizer não a isso? Após adquirir seu tutor, Serbian começa a pensar na mudança de estações, com a primavera logo ali. É quase hora do piquenique, onde os nobres se reúnem no especial jardim milenar para testemunhar uma flor lendária que floresce apenas uma vez a cada 1000 anos. A mesma flor pelo qual o jardim milenar foi criado pelo primeiro imperador, como um local para encontros sociais sob a magia da primavera eterna. Em sua vida anterior, Serbian nunca foi permitida entrar, ela espera que desta vez seu pai a inclua nas festividades. Os nobres se reuniam em meio à natureza encantada para prestigiar a lendária flor sinel, que, embora florescesse apenas uma vez a cada 100 anos, nunca murchava graças à magia do jardim. Era uma criação do primeiro imperador, um presente eterno para sua amada imperatriz. Quero ir a um piquenique de primavera! Exclamou a princesa, com um brilho de expectativa nos olhos, deixando Jane surpresa e aliviada. Enquanto se preparavam, Jane mencionou que o jardim só era aberto a menores de 12 anos em ocasiões muito especiais. No entanto, a princesa estava determinada, queria ver o lugar ao menos uma vez, algo que não pôde fazer em sua vida anterior. Pensativa, começou a se perguntar se seria possível entrar naquela temporada. De repente, alguém entrou no quarto chamando-a de Sua Alteza, e informou que o imperador havia solicitado sua presença. A pequena ficou apreensiva. Por que seu pai a chamaria em um momento de trabalho? Hesitante, seguiu o mensageiro até a luxuosa sala onde o imperador aguardava. Ao entrar, percebeu a imponência do lugar, mas o que realmente a intimidava era o olhar firme de seu pai. Ele a observava com atenção, mas havia algo acolhedor em sua postura. Venha mais perto, pediu o imperador, sua voz grave mas gentil. Nervosa, a princesa deu pequenos passos até ele, sentindo o peso de cada movimento. Sua mente borbulhava com perguntas. Ele queria saber algo? Ou apenas conversaria com ela? Por dentro, desejava poder fugir, temendo ter interrompido assuntos importantes. Não se preocupe, está tudo bem, disse o imperador, percebendo sua tensão. Apesar da tentativa de acalmá-la, o coração da princesa batia acelerado. Ela desejava dizer rapidamente o que precisava e sair, mas ao mesmo tempo sentia um calor estranho, um misto de respeito e carinho por aquele homem que era, ao mesmo tempo, seu pai e o grande soberano do império. Sherb. A pequena princesa levantou os olhos, ainda hesitante, e encontrou o olhar penetrante de seu pai. Sentiu o coração acelerar. Algo na expressão do imperador parecia misturar preocupação e seriedade. Ele queria saber por que a havia chamado com tanta urgência. Se você veio me ver com tanta pressa, é porque há algo importante para dizer, disse ele, com um tom que misturava autoridade e cuidado. Se alguém te causou problemas, quero que me diga agora. Não deixarei isso passar. A pequena ficou surpresa com a intensidade de suas palavras. Ele realmente estava disposto a defendê-la de qualquer adversidade. Contudo, Sherb balançou a cabeça timidamente. Não é nada, papai, respondeu ela, a voz quase um sussurro. Ainda assim, o imperador insistiu, pedindo que ela confiasse nele. Sherb hesitou, mas subiu em seus braços, encontrando um conforto inesperado. A força e o calor de seu abraço a envolveram completamente. Por mais que ainda houvesse certa dificuldade em se abrir com ele, sentia-se segura. Os braços do papai são os mais quentes, pensou Sherb, fechando os olhos por um instante. Enquanto ela se aninhava, os conselheiros reunidos na sala trocavam olhares perplexos. Não era comum ver o imperador tão à vontade com uma criança, ainda mais em meio a uma reunião de assuntos imperiais. Mas ele parecia alheio às reações ao seu redor, focado apenas na filha. Quero ficar aqui enquanto você trabalha, papai, disse Sherb, ainda abraçada a ele.
O imperador, embora surpreso, permitiu que ela permanecesse. Era algo incomum, mas ele sabia o quanto a presença dela significava para si. Enquanto isso, os eruditos ao redor reagiam de forma diversa. Muitos acharam a cena adorável, enquanto outros ponderavam sobre o favoritismo que o imperador demonstrava por sua filha. O favoritismo, no entanto, parecia uma questão secundária para Sherb. Ainda preocupada com não querer incomodar o pai, Sherb observava a reunião em silêncio. O imperador, ao perceber sua presença tranquila, sentiu uma emoção incomum. Ela é uma criança tão boa, pensou, admirado com a paciência e a calma da filha. Quando o ministro das Finanças foi chamado, Sherb prestou atenção com curiosidade. Ele informou que o custo das importações de cereais dos Reinos do Sul havia aumentado 10% em relação ao orçamento do ano anterior. Como assim, 10%? Questionou o imperador, surpreso. O ministro explicou que, devido a perdas financeiras, houve um aumento significativo nos custos. Para Sherb, que observava em silêncio, aquele foi um momento fascinante. Embora os detalhes fossem complexos, ela compreendia o essencial graças às lembranças de sua vida passada. Era uma oportunidade de entender melhor como funcionava o manejo de um grande império e comparar o presente com o passado que lembrava. Ainda assim, à medida que a reunião se prolongava, o cansaço começou a pesar sobre seus pequenos olhos. Ela tentou se concentrar, mas, aos poucos, começou a sentir o sono tomar conta. Mesmo assim, permaneceu ali, silenciosa, aprendendo e absorvendo cada detalhe daquele dia inusitado ao lado do pai. A pequena Sherb abriu os olhos lentamente, ainda sonolenta, e notou que havia adormecido no meio da reunião. Enquanto esfregava os olhos, tentava lembrar o que a havia deixado tão cansada. De repente, uma ideia lhe veio à mente: a crise dos cereais. Espere, pensou, não foi neste ano que houve uma crise de cereais? Embora ainda fosse jovem na vida atual, suas memórias da vida passada faziam acreditar que algo importante estava prestes a acontecer. Mas o momento exato lhe escapava. Observando a reunião que continuava, começou a juntar peças. Se sua memória estava correta, os primeiros sinais dessa crise poderiam estar surgindo agora. No entanto, o cansaço venceu, e Sherb adormeceu novamente sem perceber. Momentos depois, despertou ao sentir que estava sendo carregada. Abriu os olhos devagar, ainda um pouco confusa, e se perguntou para onde estava sendo levada. Enquanto tentava entender a situação, uma voz cheia de reverência chamou sua atenção. Sua Alteza, a princesa é realmente adorável, comentou um homem com um sorriso educado, enquanto fazia uma reverência. Que Deus abençoe o sol do império. Era o chefe dos assuntos exteriores, que acabará de chegar de uma missão diplomática. O imperador explicou que ele havia se ausentado da reunião por motivos inevitáveis, mas precisava revisar os documentos depois. A pequena Sherb, ainda nos braços do pai, notou algo estranho na expressão do homem. Seus olhos tinham uma semelhança impressionante com os da antiga imperatriz, o que a deixou inquieta. O imperador, percebendo o desconforto de Sherb, ordenou: Pord, mantenha uma distância de 5 passos da princesa. Ela se assusta facilmente. O homem ficou visivelmente nervoso, mas respondeu com respeito: Sim, Sua Majestade. A pequena Sherb ficou ainda mais confusa. Será que ele percebeu que fiquei assustada? Pensou, sentindo-se um pouco culpada. Contudo, o imperador foi firme, protegendo-a de qualquer desconforto. Mais tarde, durante o chá da tarde, Sherb se sentiu confortável ao lado do pai. Enquanto comia um dos deliciosos lanches preparados especialmente para ela, lembrou-se de um pensamento curioso: os doces do papai são tão grandes que poderiam alimentar os bairros mais pobres. Será que ele faz isso por diversão? O imperador, interrompendo seus pensamentos, perguntou: Você ficou assustada com o duque mais cedo? Não, papai. Não foi isso, respondeu Sherb, com a voz baixa. O imperador agradeceu, mas insistiu. Então, por que você foi me procurar? Sherb ficou um pouco envergonhada. Havia algo que ela queria pedir, mas hesitava.
finalmente, reuniu coragem e disse: Papai, eu gostaria de ir a um piquenique de primavera. O imperador ficou em silêncio por um momento, e Sherb começou a entrar em pânico. Ele está bravo, pensou. Será que foi uma ideia ruim? Para sua surpresa, o pai começou a tremer ligeiramente, mas não de raiva. Um sorriso se formou em seu rosto, e ele respondeu: Está bem. Nós iremos ao piquenique de primavera. De verdade? Perguntou Sherb, com os olhos brilhando. Sim, mas com uma condição, acrescentou o imperador, deixando a pequena curiosa. Embora a condição não tenha sido revelada naquele momento, Sherb ficou eufórica. Finalmente, teria a chance de visitar o Jardim Mágico na temporada de primavera. De volta à mansão, enquanto Jane penteava os cabelos da pequena, perguntou: Sua Alteza, então irá mesmo ao piquenique de primavera? Sim, irei, respondeu Sherb, com um sorriso tímido. Mas logo seu semblante mudou. Seu olhar se fixou em um ponto distante, perdido em pensamentos. Lembrou-se do duque que havia visto dias antes e começou a se questionar: será que ele não gosta de mim? Mesmo com suas dúvidas e receios, Sherb estava decidida. A primavera estava chegando, e com ela, uma nova oportunidade de explorar o presente e reescrever seu futuro. No passado, praticamente todas as janelas tinham números, o que dava um leve calafrio. Ela era a primeira pessoa que conhecia cuja cifra era 0, algo raro, já que geralmente eram menores ou maiores que isso. Além disso, essa pessoa pertencia à família da imperatriz, o que tornava tudo ainda mais delicado. A pequena sabia que precisava ter cuidado, mas, ao mesmo tempo, havia muitas outras preocupações em sua mente: a escassez de cereais, o duque preferindo um passeio de primavera ao invés de assumir suas responsabilidades e, claro, a tarefa que seu pai havia lhe confiado. Mais tarde, a pequena ficou surpresa enquanto a brisa parecia combinar perfeitamente com Sherb e seu pai. Era o Jardim Eterno, um lugar de beleza indescritível, que a deixou encantada. Nesse instante, o imperador, satisfeito, comentou algo sobre o excelente preparo do local e parabenizou um servo que se curvou respeitosamente, sentindo-se honrado. Logo, a pequena percebeu que parte da família imperial estava ali. Entre eles, uma serpente que observava o ambiente com olhos fascinados, dizendo que o lugar era verdadeiramente deslumbrante. Damian, por outro lado, permaneceu em silêncio, e a pequena notou a presença de seu irmão. Mas o que a surpreendeu ainda mais foi a presença inesperada de outra figura familiar, que fazia seu coração disparar. Contudo, sua expressão manteve-se amigável, contrastando com a inquietação interior. Durante o evento, alguém anunciou a preparação de petiscos especiais e apresentou uma caixa de doces lindamente decorados. A pequena, surpresa, exclamou: biscoitos? O imperador explicou que, originalmente, lanches eram proibidos no Jardim Eterno para preservar sua perfeição, mas haviam feito uma exceção para o piquenique. A pequena, ainda incrédula, perguntou se ele estava falando sério, mas o imperador logo mudou de assunto, lembrando-a de que era sua vez de cumprir uma promessa. A imperatriz, visivelmente abalada, perguntou silenciosamente a si mesma que tipo de promessa poderia ser essa. Damian também se mostrou curioso, mas o imperador, com um sorriso radiante, disse que todos estavam esperando. A pequena ficou nervosa, temendo o que seria esperado dela. No entanto, sua atenção a levou a um momento inesperado. Ela, sem querer, chamou o imperador de papi. O imperador ficou boquiaberto, mas logo abriu um sorriso caloroso. A pequena tentou corrigir-se, envergonhada, mas ele pediu que ela continuasse a chamá-lo assim, dizendo que gostava do som. Enquanto acariciava a cabeça da filha, o imperador estava radiante, pensando que aquele era um dia memorável, o dia em que Sherb o chamou de papi. Ao final, o imperador propôs que terminassem a refeição, enquanto a pequena refletia se deveria corrigir o erro. Ela temia magoá-lo, então optou pelo silêncio. No entanto, o ambiente estava permeado por emoções confusas. A imperatriz parecia incomodada com o favoritismo óbvio, enquanto o príncipe, Damian, parecia ansioso, desejando que sua irmã também o chamasse de irmão. Após o piquenique, a pequena sentiu-se mais relaxada.
Ela observava as flores do jardim eterno, que pareciam estranhamente familiares, como se as conhecesse de algum lugar. Mas esse pensamento foi rapidamente desviado pelo momento de tranquilidade ao seu redor. No passado, enquanto observava as flores, a pequena começou a recordar algo que muitos considerariam apenas um conto infantil. No entanto, ela sabia que era verdade. Em sua vida passada, havia encontrado fadas que viviam naquelas flores. E agora, ao ter voltado ao passado, estava convencida de que havia uma fada ali. Mas, antes que pudesse pensar mais, o imperador aproximou-se e, ao notar seu fascínio pelas flores, comentou: "Vejo que você gosta delas." A pequena respondeu, tentando esconder sua inquietação: "Sim, são realmente lindas." O imperador observou atentamente as flores e notou algo peculiar. "Estas não são como as flores do Palácio Imperial." Cien confirmou com um aceno, e o pai, contemplativo, murmurou: "São flores roxas. Farei com que sejam transplantadas para o palácio." A ideia fez com que a pequena ficasse visivelmente preocupada. Sua mente foi inundada por lembranças dolorosas. Em sua vida anterior, havia testemunhado um incidente que marcou profundamente o Jardim Eterno. Naquela época, as flores de Sinel eram consideradas símbolos raros e preciosos. Um dia, o príncipe herdeiro havia presenteado uma jovem chamada Ina com essas flores. O gesto causou alvoroço entre as pessoas, que murmuravam: "Como ele pôde dar essas flores tão preciosas para ela?" Nem mesmo a princesa as recebeu. A comparação constante com Ina havia sido um tormento. A jovem era elogiada por sua beleza e caráter, enquanto a princesa foi acusada de ser invejosa e má. Uma noite, movida pela solidão e tristeza, a pequena havia se ajoelhado no Jardim Eterno, suplicando a uma fada que lhe permitisse levar uma das flores de Sinel. A fada, tocada por sua coragem e desespero, havia permitido. No entanto, no dia seguinte, o palácio foi tomado pelo caos. Guardas e magos relataram que as flores do jardim haviam sido queimadas, e a princesa foi injustamente acusada. Agora, de volta ao presente, a pequena balançou a cabeça, recusando a ideia do pai de transplantar as flores. "Não", respondeu, hesitante. O imperador, confuso, perguntou: "Por que não? Se gosta tanto delas, pode escolher uma e decorar seu quarto." A pequena girou a cabeça de um lado para o outro, recusando novamente. Em silêncio, refletiu que, no passado, sua ganância havia destruído o Jardim Eterno. Não cometeria o mesmo erro. Com firmeza, disse: "As flores são mais bonitas aqui, vivas." O imperador ficou surpreso com a resposta e pensou consigo mesmo que sua filha tinha um bom coração, digno de ser um exemplo para toda a família imperial. Sorrindo, acariciou a cabeça da pequena e prometeu: "Você tem razão. Vou lhe dar outro presente." "Outro presente?" perguntou a pequena, surpresa. "Isso mesmo. Essas flores sempre estarão aqui no futuro. Assim como as flores de Sinel, nunca desaparecerão." A pequena ficou atônita com a promessa. Pensou nos acontecimentos de sua vida passada e em como as flores de Sinel costumavam simbolizar honra ou serem usadas em casamentos imperiais. Contudo, com a decisão de seu pai, tudo mudaria. Pensativa, refletiu: será que meu irmão não dará mais essas flores para Ina? Que outro presente ele escolherá? Após o piquenique, todos voltaram à carruagem. A pequena, surpreendentemente, estava no mesmo veículo que o imperador e a imperatriz. Apesar de estar acostumada com a presença do pai, achava desconfortável dividir o espaço com a imperatriz. Ela esperava estar com seu irmão, mas teve que se contentar com a atenção silenciosa da madrasta, cuja expressão, ao observar pela janela, parecia carregar um misto de emoções e pensamentos sombrios. Enquanto estavam no carruagem, a pequena percebeu a tensão no ambiente. A imperatriz parecia estar particularmente desconfortável, e a pequena se perguntava por que uma simples ida a um piquenique de primavera estava deixando sua madrasta tão nervosa. Em um momento, o imperador interrompeu seus pensamentos. "Cien, você se divertiu hoje?" Ela, com um sorriso inocente, respondeu:
Sim, muito. O imperador pareceu satisfeito, mas murmurou algo que chamou a atenção da pequena. Que bom. Mas a segurança, um desastre. Xian inclinou a cabeça, confusa. Segurança? Como assim? Nesse momento, a imperatriz ficou ainda mais rígida, seu semblante revelando uma tensão crescente. Seus pensamentos eram um turbilhão. Será que ele descobriu o passadiço secreto? Não pode ser. A pequena notou a troca de olhares e começou a suspeitar. Passadiço secreto? Que passadiço secreto? Pensativa, ela lembrou-se de algo que havia visto, o padrão do sinel gravado no candelabro do Jardim Eterno. Essa lembrança trouxe uma nova preocupação. O passadiço secreto leva à Sala dos Tesouros Imperiais? Então, quem está por trás dos roubos, seria a Imperatriz e o Duque Pacor? Sem perceber, Xian agarrou a roupa de seu pai e, com uma voz que tentava esconder sua inquietação, disse: Papai, eu gostaria de vir aqui mais vezes. O imperador ficou surpreso com o pedido, mas sorriu. Claro. Mas precisamos esperar até que a segurança melhore. Porém, você pode entrar comigo. Entendido? Sim, entendido. Respondeu a pequena, ainda sorrindo, mas em seus pensamentos, a preocupação permanecia. Não posso mais olhar para a imperatriz sem pensar em sua expressão falsa. Ela realmente me odeia. Por quê? E o que há dentro da Sala dos Tesouros e do Jardim Eterno que a faz agir assim? A cena mudou para um cômodo onde Mark, um atendente, estava com Xian. Ele mostrava a ela uma peça de tecido, e sua expressão era de curiosidade. Essa é a mesma tela que as pessoas comuns usam, comentou Mark. A pequena, tocando o tecido, sorriu. É macia. Mark, com uma expressão neutra, explicou. Geralmente, as pessoas fazem roupas com tecidos que os nobres descartam. Xian assentiu, dizendo que entendia, mas em seus pensamentos, refletiu sobre a diferença de recursos entre os nobres e o povo comum. Para ela, isso parecia algo natural, já que, após tomar as medidas, os vestidos dos nobres eram feitos sob medida. Enquanto Mark hesitava, ela continuava pensativa, ainda tenho muito a aprender sobre essas diferenças. Mark, por sua vez, quebrou o silêncio. Este é um modelo simples. O tecido é um pouco áspero, e o tamanho e a cor não são uniformes. Curiosa. Você já usou roupas assim antes? Mark, com um sorriso discreto, respondeu. Sim. Para o povo, é algo comum. Enquanto a conversa continuava, Xian, embora mantivesse sua expressão alegre, refletia, o mundo dos comuns e dos nobres é realmente tão diferente. Será que algum dia poderei entender completamente essa disparidade? O vestido foi ajustado para ela, e a pequena parecia fascinada com aquilo. No entanto, Mark interrompeu o momento, perguntando à princesa por que ela tinha tanta curiosidade sobre aquilo. Ele acreditava que tanto a família imperial quanto a princesa estavam interessados em compreender a vida das pessoas comuns. A pequena, no entanto, respondeu com um simples bom, o que deixou Mark surpreso. Ele rapidamente pediu desculpas, achando que não deveria ter feito tal pergunta. Sherb, no entanto, comentou que a princesa apenas sentia que sabia pouco sobre a vida fora do palácio. Nesse instante, podemos observar pela janela de estado de Mark que seu favoritismo pela princesa já ultrapassava 50. Seus pensamentos mostravam admiração pela jovem, que, apesar da pouca idade, possuía todas as qualidades esperadas de uma verdadeira princesa. A pequena, intrigada, perguntou o que Mark pensava, mas ele decidiu mudar de assunto. Com um sorriso, perguntou a ele se era escritor. Mark confirmou, dizendo que, quando era mais jovem, chegou a escrever um livro. Curiosa, a princesa perguntou se era difícil ser escritor. Ele explicou que, na verdade, não era, já que sua família era rica, o que o libertava de certas preocupações. Intrigada, a princesa perguntou por que ele se esforçava tanto, ao que Mark pensou que não poderia simplesmente confessar que adorava observar o movimento do dinheiro e lidar com finanças. Ele riu discretamente e respondeu que gostava de servir ao império.
Era curioso pensar que Mark, um visconde, nutria uma paixão tão peculiar pelas finanças. A princesa fingiu não ter lido sua janela de estado, mas, ao ouvir Mark dizer que o negócio de sua família não era muito nobre, ela rapidamente discordou. Disse que, na verdade, o trabalho de sua família era admirável e grandioso. Apesar de parecer um pouco preocupado, o favoritismo de Mark pela princesa aumentava. Ele refletiu que, em certos momentos, ela parecia um adulto em miniatura. A princesa continuou o diálogo com perguntas perspicazes, como se os nobres não tinham sucesso financeiro porque sabiam como gastar bem o dinheiro. Mark riu, concordando e elogiando sua inteligência. Em seguida, a pequena ficou observando algo com atenção e declarou que havia tido uma nova ideia. Em outra cena, vemos a princesa em um local diferente, refletindo se algo que planejava fazer teria sucesso, como havia acontecido em sua vida anterior. Contudo, algo chamou sua atenção. Ao observar uma janela de estado, ela percebeu algo curioso: podia visualizar informações mesmo quando alguém estava oculto. O nível de sua profissão era 87, o favoritismo estava em 7.565, mas ela se sentiu desconcertada ao perceber que havia encontrado algo inesperado. Nesse momento, alguém a chamou. Era Danta, que saiu de seu esconderijo e fez uma reverência à princesa do Império. Em seus pensamentos, ele se preocupava com a sensibilidade da jovem e temia que o imperador ficasse furioso ao descobrir que ela o localizara enquanto ele estava oculto. Por sua vez, a pequena acreditava que o havia colocado em uma situação complicada. Ela estendeu algo para ele, dizendo que era para ele. Confuso, Danta perguntou se ela realmente queria lhe dar aquilo. A princesa confirmou com um sorriso, embora ele continuasse parecendo inquieto. A pequena, ainda com um sorriso no rosto, agradeceu a Danta por ter salvado sua vida. Ele ficou surpreso com a gratidão da princesa, mas aceitou o gesto com um leve rubor. Ela então lhe entregou um pequeno pacote de doces, mencionando casualmente que havia escolhido aqueles especialmente para ele. Danta, ao ver o presente, não pôde evitar um sorriso discreto. Pensou que, durante todo aquele tempo, havia sentido uma ponta de inveja ao vê-la comendo doces ao lado de seu pai. Agora, ele também podia desfrutar desse pequeno prazer. Com o favoritismo aumentando visivelmente, Danta refletiu sobre como a princesa havia se mostrado gentil e atenciosa ao lhe oferecer algo tão simples, mas significativo. No entanto, antes que pudesse agradecer formalmente, ela o chamou novamente, pedindo que mantivesse em segredo o fato de ela ser capaz de localizá-lo mesmo quando estava escondido. Ele assentiu, prometendo sigilo. Enquanto isso, em seus pensamentos, Danta revelou que adorava doces, mas raramente os comia em público por receio das piadas de seus colegas. A princesa, percebendo seu desconforto, estendeu novamente a mão com mais doces, encorajando-o a comer sem se preocupar. Ele aceitou com um sorriso tímido, pensando que, com certeza, a missão de escoltar a jovem princesa seria mais agradável do que havia imaginado. O cenário mudou para uma visão geral do Império Everdot, localizado no norte do continente. Embora o clima predominante fosse o inverno, a magia que envolvia o território permitia que as estações fluíssem suavemente. A primavera estava quase no fim, e o verão se aproximava rapidamente. De volta à princesa, ela foi informada de que estava sendo procurada e precisava se preparar imediatamente. Um vestido encantador foi trazido para ela. Ao vê-lo, ela perguntou, um pouco hesitante, se o traje não era exagerado. Eji respondeu que, se fosse ao palácio, deveria ir vestida apropriadamente. Jane, por sua vez, sugeriu que poderiam retirar os laços, caso ela quisesse, embora destacasse que ela ficava adorável mesmo sem usá-lo. A pequena ficou ligeiramente envergonhada, mas aceitou o traje enquanto se perguntava por que havia sido chamada ao palácio com tanta urgência. Pouco tempo depois, Exa cumprimentou formalmente e explicou que os embaixadores do reino Garamba estavam presentes. Isso despertou a curiosidade da princesa, que, ao entrar, deparou-se com um jovem que chamou sua atenção. Ele se virou abruptamente, revelando um rosto bonito e expressões educadas, e se apresentou como Abel, príncipe herdeiro de Garamba, nível 46, com um favoritismo impressionante de 8.600.
Sua emoção ao encontrá-la era evidente, e ele pensou, ela é a princesa. A princesa, por sua vez, ficou impressionada com a cortesia de Abel. Ela se perguntou se deveria saudá-lo seguindo as etiquetas reais, mas lembrou que ainda não havia recebido aulas formais sobre o assunto. Nesse momento, o imperador interveio, tranquilizando-a ao dizer que os enviados compreenderiam, já que ela ainda era uma criança em aprendizado. Ele então a chamou para junto dele. A pequena, corando de leve, agradeceu silenciosamente por ele ter interrompido, pois quase o chamara de papai novamente, algo que não seria apropriado diante da delegação. Quando se sentou no colo do pai, ele a provocou, perguntando por que ela não o chamava de papai na frente dos outros. Ele garantiu que ela podia chamá-lo como quisesse. Sem resistir, a princesa o chamou de papai carinhosamente, mas sentiu os olhares da sala sobre ela. Abel observava a interação com admiração. Logo, os representantes de Garamba se aproximaram, inclinando-se diante do imperador e da princesa. Pediram desculpas pela demora em sua visita, justificando que, após inúmeros problemas causados pela pandemia, finalmente haviam conseguido comparecer, mesmo que tardiamente, para expressar sua gratidão. Os enviados de Garamba curvaram-se profundamente diante do imperador e da princesa, expressando sua gratidão pela ajuda prestada pelo império durante a epidemia que quase devastou seu reino. Todos os olhares recaíram sobre a pequena princesa, que ficou confusa com tanta atenção. "Por que estão todos olhando para mim?", pensou, enquanto notava os rostos de admiração e gratidão ao seu redor. O imperador, com um sorriso de orgulho, pediu a Sevi que respondesse aos cumprimentos. A pequena, impactada, perguntou se ele realmente estava falando com ela. Seu pai, visivelmente satisfeito, a observava com carinho enquanto ela tentava entender a situação. X interveio, relembrando à princesa que o desastre da epidemia foi resolvido rapidamente graças à sua intervenção. Contudo, a pequena sabia que não havia feito nada diretamente significativo. Tudo o que ela fizera fora pedir ao seu pai que ajudasse as pessoas que estavam sofrendo. Enquanto ela balbuciava tentando encontrar palavras para responder, o imperador, percebendo sua timidez, disse que era natural ela ter dificuldade para falar nessas circunstâncias. Mas, reunindo coragem, a pequena perguntou, genuinamente preocupada: "Todas as pessoas estão bem agora?" A pergunta, simples e sincera, provocou uma onda de emoção entre os enviados de Garamba. Eles exaltaram sua bondade, chamando-a de benfeitora do reino. Um deles disse: "Bendito seja o império. Não imaginávamos que Sua Alteza fosse tão bondosa." O imperador, satisfeito com as reações, declarou com firmeza que era evidente que sua filha era digna de tal reconhecimento. A pequena, por outro lado, não entendia por que todos estavam exagerando tanto. Porém, refletindo sobre os eventos, percebeu que a crise havia sido realmente catastrófica. O pensamento do imperador revelou que ele estava usando o momento para destacar a princesa aos delegados, reconhecendo que eles tinham bom senso para apreciar sua filha. Ele concluiu que deixá-los admirá-la por um tempo não faria mal algum. Dias depois, em uma reunião privada no palácio em um dia chuvoso, o imperador ouviu relatórios sobre a epidemia. Quando alguém informou que a doença poderia ter sido uma farsa, ele ficou visivelmente irritado. As investigações sugeriam que forças internas, possivelmente aliadas a inimigos externos, estavam envolvidas. X exclamou indignado, chamando os acusados de descarados por sugerirem tal coisa contra o império. O imperador perguntou, com frieza, se poderiam apresentar testemunhas para sustentar suas acusações. Os emissários admitiram que não tinham provas concretas, mas insistiram que as investigações continuariam. Em resposta, o imperador, com uma expressão severa, lembrou que o império mostrou misericórdia a Garamba e avisou que, caso uma acusação infundada surgisse novamente, o reino inteiro sofreria as consequências. Em um clima mais leve, em um salão decorado com sobremesas e doces refinados, a princesa foi informada de que havia recebido uma visita. Era Abel, o príncipe herdeiro de Garamba. As criadas estavam visivelmente impressionadas, pois não era comum que alguém de fora da família imperial visitasse o palácio da princesa. Abel cumprimentou respeitosamente a pequena Luna, e ela, com um sorriso doce, o recebeu calorosamente.
O príncipe, ainda grato, disse que havia ouvido do imperador que a misericórdia do império fora graças a ela. A pequena achou Abel adorável, enquanto ele explicava que outros membros da família real não puderam acompanhá-lo devido à saúde debilitada. Ele prosseguiu dizendo que, em nome de todo o reino, queria presenteá-la como forma de agradecimento. A princesa sorriu, encantada com sua cortesia. Abel, percebendo sua felicidade, acrescentou que tinha ouvido falar sobre algo que ela gostava muito. Era uma pequena pergunta que a surpreendia: o que é isso? Ela ficou boquiaberta, como se fosse a primeira vez que via uma sobremesa tão especial. Seus olhos brilhavam enquanto sua boca começava a salivar. Nesse instante, o príncipe disse, com um sorriso, que já havia pedido permissão ao imperador para oferecer aquele presente e pediu que ela o aceitasse, pois já havia passado na prova mágica. A pequena pegou o doce com cuidado, agradeceu timidamente, mas o momento foi interrompido por uma chamada inesperada. Sherb foi chamado, e então pudemos ver o príncipe Damian com uma expressão estranha. Sherb, confuso, perguntou ao irmão quando ele havia chegado. Antes que Damian respondesse, Abel entrou na sala, apresentando-se formalmente como o príncipe do reino de Gambel diante do pequeno sol do império. Damian explicou que correu até ali porque temia que sua irmã estivesse assustada. Ele então cumprimentou Abel com um tom cortês, dizendo que era um prazer conhecê-lo, mas seus pensamentos o traíam. Damian perguntava-se como Abel ousava ir até sua irmã daquela forma, e sua irritação era evidente. Os dois príncipes se estudavam mutuamente enquanto Sherb, intrigado, questionava em pensamento o que passava pela cabeça de seu irmão. Todos se sentaram, mas Damian continuava lançando olhares furtivos a Abel, que se esforçava para manter a compostura. A pequena, por sua vez, sentia o peso da tensão no ar, inquieta e sem entender o que acontecia. Foi então que Abel mencionou que o doce que havia oferecido antes fora feito com a melhor fruta do reino de Gambel. A pequena agradeceu novamente, encantada com o gesto, enquanto Abel, buscando agradar, perguntou se poderia enviar mais presentes no futuro. Damian o encarou de forma tão ameaçadora que fez Abel recuar, assustado. A pequena começou a se perguntar o que estava acontecendo com seu irmão e se Abel havia feito algo de errado. Na tentativa de aliviar o clima, ela ofereceu o doce ao irmão, perguntando se ele queria provar. Mas Damian recusou, dizendo que não era sobre isso. Abel, então, tentou mudar de assunto e perguntou se a pequena gostaria de visitar o reino de Gambel no futuro. O rosto da garota se iluminou com a ideia, e ela imediatamente disse que sim. Damian, por outro lado, protestou veementemente, dizendo que isso era impossível. No entanto, a pequena insistiu. Ela explicou que, em sua vida passada, nunca havia saído do Palácio Imperial e que, ao menos uma vez, desejava ver o mar com seus próprios olhos. O reino de Gambel, localizado na costa leste, parecia o lugar perfeito para realizar esse sonho. Damian, embora contrariado, prometeu que discutiriam o assunto mais tarde. Em pensamento, decidiu que precisaria vigiar Abel de perto para evitar mais situações como aquela. A cena mudou para outro lugar. Mark, animado, anunciou à princesa que as coisas estavam indo maravilhosamente bem. Ele mencionou que havia seguido o conselho dela e investido em decorações de plumas. Como resultado, os pedidos haviam disparado. A pequena, tentando parecer humilde, pediu que ele se acalmasse e explicasse melhor o que queria dizer com grande sucesso. Mark explicou que a ideia de investir nas plumas fora brilhante, pois agora eram uma tendência em ascensão. Apesar de fingir que ainda não sabia ler, a pequena conseguiu espiar de relance os números nos documentos. Ela pensou, satisfeita, que o momento do investimento fora realmente oportuno. Mark, impressionado, perguntou como ela sabia que as plumas se tornariam populares. A pequena explicou de forma casual que não sabia muito sobre tendências, mas lembrava claramente que, em uma outra vida, as plumas coloridas de uma ave rara do norte do Império haviam se tornado extremamente populares naquela mesma época do ano, conquistando todo o continente como material decorativo. E assim, a pequena princesa, com suas memórias do passado e um olhar afiado para o futuro, continuava a surpreender todos ao seu redor, mesmo enquanto mantinha seus verdadeiros segredos guardados.